Pai maravilhoso, Pai santo, Pai querido, na Tua presença nesta noite nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pai, como Tu falaste comigo, através desses versículos, Tu venhas falar com a Tua igreja nessa noite, Pai. Ministra ao nosso coração todo o Teu querer e toda a Tua vontade, Senhor. Que não seja o homem, Senhor, mas que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa noite. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos, por essa noite, pela Sua palavra. Deus falou muito ao meu coração através desse texto. Nós já pregamos algumas vezes a respeito deste texto da palavra de Deus, mas existe algo aqui que Deus falou muito ao meu coração nessa palavra, no que diz respeito à nossa vida nos nossos dias. Irmãos, todos nós conhecemos, já ouvimos falar de José, um dos personagens da Bíblia mais importantes, um dos personagens da palavra de Deus que nos dirige, sempre tendo uma mensagem, sempre tendo uma palavra de edificação e de bênção para todos nós. Nós sabemos que José, ele passou por momentos muito difíceis, igreja. José foi um homem que desde jovem ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Ali aqueles homens, eles pegam a José e o vendem a Potifar, entregam para aquele homem, e também posteriormente ele vai à prisão. Toda essa história de José, irmãos, eu não quero aqui adentrar profundamente nela, mas naquilo que o Senhor falou ao meu coração, do propósito, do desejo deste homem de Deus, falou e proporcionou a todos nós. José teve momentos de aflição, irmãos. José teve momentos tristes. José teve momentos embaraçosos. José teve momentos de grande tribulação. Mas quando nós chegamos aqui, nesta palavra, no versículo, basicamente o número 51 e o 52, que será a nossa meditação dessa noite, José faz uma declaração muito importante, uma declaração, irmãos, que nos traz algo que nós precisamos colocar na nossa vida, para que nós possamos ver o crescimento, não só material, mas espiritual, no nosso coração. Quando nós olhamos para esta palavra de Deus, na parte número B do verso 51, o irmão vai colocar na tela aqui. José faz uma declaração muito importante. José, ele declara no verso número 51, que Deus me fez esquecer
de todo o meu trabalho. E no verso 52, ele declara que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Duas declarações deste homem de Deus. Duas declarações quando ele passou todo aquele momento, irmãos, de dificuldade. Aqui, José já era o governador do Egito. José agora estava numa posição de honra. José agora estava numa posição diferente de onde ele estava. E ele chega e ele declara essas duas frases: Deus me fez crescer na terra, e Deus me fez esquecer do meu trabalho. Irmãos, quando eu vi essa declaração de José, Deus ministrou ao meu coração algo muito importante que nós precisamos nos aperceber. A primeira realidade que eu vi na declaração de José é que ele colocou Deus na frente de todas as coisas que ele fazia. Note bem, Deus me fez esquecer. Deus me fez crescer. Nós estamos em busca, a cada dia da nossa vida, irmãos, de um sucesso. Nós estamos em busca de ver a minha vida abençoada, a tua vida abençoada. Nós estamos sempre em busca de, queremos crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, crescer em todos os momentos que nós vivemos na nossa vida. E José, ele começa a colocar aqui uma menção muito importante da pessoa de Deus. Ele disse: o Senhor Deus me fez esquecer. Às vezes nós caminhamos na nossa vida espiritual, irmãos, em busca de muitas coisas, mas nós precisamos ter a compreensão daquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Precisamos ter uma compreensão espiritual de tudo que está acontecendo, das realidades que a gente tem vivido, das situações que a gente tem passado. Nós precisamos começar a compreender, porque o Senhor está à frente. O Senhor é que está no controle da minha vida e da sua. O Senhor é que está preparando todas as coisas para que nós possamos caminhar. O Senhor é que continua, irmãos, nos dirigindo para a sua própria vontade. O propósito do Senhor é que nós entendamos a vontade de Deus, e Ele faz de tudo. José compreendeu que quando ele estava nesses momentos difíceis, quando ele estava no Egito, porque José não era do Egito, José estava no Egito. José entendeu que aqueles momentos que ele passou ali, irmãos, não eram momentos definitivos, não eram momentos que selaram uma situação, que terminou todas as coisas, não. José vivia cada momento da sua vida, irmãos, em cada parte onde ele estava, e quando ele estava ali na casa de Potifar, a Bíblia nos diz que José achou graça aos olhos de Potifar. Quando você vai ver, quando a mulher põe os olhos em José, e José tenta escapar, a mulher diz que ele
ele tinha feito procurando pegá-la, enganando ao seu esposo, e José vai parar na cadeia. Chegando na cadeia, no cárcere, a Bíblia diz que José achou graça aos olhos do carcereiro. Por onde esse homem andava, as pessoas olhavam para ele e viam algo diferente. Onde essa pessoa se colocava, as pessoas olhavam para ele e achavam graça. Ele tinha um espírito excelente. Ele tinha algo diferente no coração, irmãos. Sabe o que ele tinha? Ele tinha algo que ele compreendia todas as coisas na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você olha para a vida de José, você não vê em momento nenhum José abrindo a sua boca. Você não vê José murmurando. Você não vê José reclamando. Você não vê José tendo desejo de fazer coisas erradas. Você não vê José querendo abandonar tudo, sair correndo. Você não vê José querendo tomar uma atitude mais drástica. Você não vê José querendo abandonar todas as coisas, se revoltando. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, você vê José, um homem onde estava servindo as pessoas onde ele era mandado. Irmãos, nós precisamos entender que esse homem estava ali e compreendeu o propósito do Senhor. Quando ele disse: Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer na terra, ele estava dizendo que Deus estava à frente da sua vida. Ele estava dizendo que o Senhor estava preparando todas as coisas. Ele não disse assim: o que está acontecendo na minha vida, mas foi o diabo que preparou aquilo. Foi o diabo que fez com que eu fosse parar no cárcere. Foi o diabo que fez tal coisa para que acontecesse o que está acontecendo comigo. Nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo, irmãos. Nem tudo que acontece na nossa situação é o inimigo. Muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida e na minha, porque o propósito do Senhor é maior do que tudo aquilo que a gente vê. O propósito do Senhor sempre tem algo muito mais importante do que os meus próprios sonhos. O propósito do Senhor sempre tem algo muito mais superior àquilo que eu penso, àquilo que eu desejo na minha vida. Porque os propósitos do Senhor, irmãos, os propósitos nossos são humanos, terrenos, mas os propósitos do Senhor são eternos para a nossa própria vida. Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. Que declaração linda, que declaração de quem sabe o que está falando as coisas do Senhor. Porque se nós não tivermos essa consciência, se nós não tivermos esta certeza que aquilo que aconteceu, Deus tem um propósito nisso, nós vamos ter dificuldades. Mas se nós começarmos a enxergar a nossa vida muitas vezes sobre a ótica do Senhor, começarmos a olhar para a nossa vida sob o planejamento
sobre o trabalho que o Pai está fazendo na minha e na sua vida, nós vamos começar a descobrir coisas interessantes. Deus me fez esquecer. A primeira realidade que eu vejo na vida de José, que se você quer continuar nessa vida, você precisa entender que Deus está à frente. A segunda coisa que eu vejo nesse texto da palavra de Deus, ela me mostra que José, ele recebeu o tratamento do Senhor. Ele recebeu aquilo que o Pai queria para a sua vida. Porque ele disse: Deus me fez esquecer. Esquecer do quê? Esquecer da minha vida passada. Esquecer que os meus irmãos foram injustos comigo. Deus me fez esquecer os momentos de aflição que eu passei, os momentos mais difíceis que eu tive que suportar. Deus trabalhou no meu coração, porque Ele me fez esquecer esses momentos. Porque se Deus não tivesse feito isso sobre a minha vida, irmãos, eu tinha abandonado tudo. José faz uma declaração muito importante para aquele que quer continuar, para aquele que quer ver uma vida diferente, para aquele que quer encontrar preciosidades. Você precisa receber a cada atitude da tua vida como um trabalhar do Senhor dentro de você. Eu falei aqui quinta-feira para os irmãos que estavam aqui a respeito da ostra. Eu li numa reportagem que aquela conchinha que produz as pérolas, aquela conchinha que dá aquelas pérolas pequenininhas, branquinhas, bonitas. Eu li ali que quando aquela conchinha ela recebe um pinguinho de areia ou uma substância qualquer que adentre aquela conchinha, naquele momento, irmãos, existe um produto, uma substância chamada nácar, e essa substância ela envolve aquele grãozinho de areia, e diz que são várias e várias que vão sendo produzidas pela conchinha, e vai crescendo aquela pérola bonita que acaba saindo daquela conchinha. A conchinha, para produzir a pérola, ela precisa ser ferida. Muitas vezes na nossa vida, para a gente produzir pérolas para o Senhor, nós vamos ser feridos, igreja. Muitas vezes na nossa vida, para a gente produzir algo de valor, Deus trabalha no nosso DNA, Deus trabalha no nosso caráter, Deus trabalha dentro de mim e dentro de você, para que a cada dia você venha produzir mais e mais através da tua vida. Mas para isso, o conselho de José é que nós possamos esquecer. Paulo, sabendo disso, ele disse isso à igreja de Filipos. Ele tinha consciência de que ninguém pode avançar
Ninguém pode ir adiante se não tiver essa certeza no seu coração. Paulo disse: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Paulo tinha essa consciência, irmãos, que na nossa vida a gente não pode continuar sem a gente esquecer os momentos mais difíceis da nossa vida, esquecer os momentos mais delicados, os momentos de grandes aflições que passaram. Você imagina a vida de José? Quando ele reencontrou seus irmãos, se ele tivesse ódio, se ele tivesse com algum sentimento contrário com as suas vidas, ele não teria alcançado a promessa que o Pai tinha feito para ele. Por onde ele passou, irmãos, se ele não tivesse esse espírito excelente, ele não encontraria o propósito do Senhor na sua vida. Por isso ele disse: Deus me fez esquecer. É importante, irmãos, nós reconhecermos que é o Senhor quem faz. Outro dia eu até encontrei um irmão, não é dessa igreja, e ele me disse isso. Falei: pastor, eu não consigo esquecer o que aquele irmão fez para mim. Eu falei: peça para o Senhor que Ele vai trabalhar em você. Permita que Deus trabalhe no seu coração, disse a ele. Ele falou: pastor, como é duro. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O senhor não sabe o que essa pessoa me fez comigo. E eu disse a ele, falei: olha, eu tenho a certeza que o que Deus tem para você é muito maior daquilo que você passou. O melhor está por vir, disse para ele. O melhor está por vir na nossa vida, irmãos. Às vezes nós ouvimos o nosso adversário dizendo: não tem mais jeito. Não é assim? Ouvimos alguém dizer: não tem, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não tem jeito mais. A tua situação chegou num ponto que não tem mudança, não tem jeito. E a gente fica ouvindo aquelas conversas que vêm de fora. Você conhece aquela história do sapinho? Tinha 3 sapinhos pulando, e cada um pulando mais alto, e eles estavam num poço fundo, e eles queriam sair daquele poço. 2 deles desistiram, e o terceiro sapinho começou pulando, pum, pum, pum. E os outros 2: desiste, cara, não tem mais jeito não. Você não vai conseguir sair daí. Desiste. Aí ele conseguiu, depois de muito esforço. Aí um perguntou para o outro: por que será que esse sapo conseguiu? O outro disse: você sabia que ele é surdo? Às vezes a gente tem que ser surdo. Às vezes a gente tem que dar uma de surdo. Porque se eu ouvir, eu vou parar.
Se eu ouvir, eu não vou prosseguir. Deus me fez esquecer. José não deixou que as injustiças da vida roubassem a capacidade de ser sensível. Ele tinha sensibilidade. Tanto é verdade, irmãos, que quando ele encontrou seus irmãos, a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou, porque ele ainda tinha no coração o amor por aquelas vidas. Ele perdoou todos aqueles irmãos, porque ele sabia que por trás de tudo aquilo, Deus estava na frente. E ele declara isso. Você pode ver comigo aí, abra sua Bíblia aí, capítulo 45, verso número 5. Olha o que a declaração dele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese nos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5, para que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha que coisa linda. Deus estava na frente. José entendeu isso, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa vida é para a glória do Senhor. A nossa vida tem um propósito muito maior do que a gente tem visto. Um dia nós vamos ver, um dia nós vamos reconhecer, um dia nós vamos profetizar, um dia nós vamos agradecer a Deus, porque vamos olhar para trás e vamos ver: Deus me trouxe até aqui, porque esse propósito estava preparado pelo Senhor. Mas tudo isso ele teve, irmãos, porque ele soube esquecer, ele soube perdoar, ele soube nos momentos mais difíceis saber que o Pai estava à frente. E se a gente não enxergar o Pai na frente, vai ser difícil para continuar, vai ser difícil para a gente dar 3 passos, vai ser difícil a gente começar a olhar a obra do Senhor, se não vermos o Senhor trabalhando no meio de tudo isso. Deus está no controle. Diga para o seu irmão: Deus está no controle. E ele termina dizendo no verso 52: Deus me fez crescer na terra. Eu não posso crescer sem que primeiro eu esqueça. Eu não posso crescer sem que primeiro eu esqueça. Essa parte é a primordial para nós. Porque Deus nos dá visão de crescimento.
Deus nos dá visão espiritual para que a gente possa continuar, para que a gente possa avançar. E se eu não pegar essas pequenas coisas que estão atrapalhando a minha vida, eu não vou conseguir crescer. Talvez seja aquela pessoa que um dia disse a você aquilo que você não gostaria. Talvez alguém que declarou para você que você não jamais chegaria nessa tua posição. E a gente às vezes chega e fala assim: mas eu não vejo a hora de encontrar com ele. Essa hora vai chegar. Jesus, tu é fiel, hein? E põe até Deus no meio. Deus, tu é fiel. Tu vai me dar essa oportunidade, porque eu vou mostrar para ele. Se vou. Não é assim? Deus, sabe, aquele que tem esse espírito, que sabe esquecer e quer crescer, é um homem que compartilha das suas coisas. Quando chegou a fome no Egito, aquele homem que tinha o espírito excelente, aquele homem que tinha o Espírito de Deus, foi usado pelo Senhor para compartilhar tudo aquilo que ele juntou durante 7 anos. 7 anos de fartura. E quando vieram os 7 anos de fome, José começou a compartilhar o que o Egito tinha. Mas tudo isso porque José tinha esse espírito. Porque José tinha no coração essas palavras: Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer. Ele sabia que o Senhor estava por trás de tudo, irmãos. Ele sabia que Deus estava no seu negócio. E a nossa realidade nos nossos dias de hoje é essa. Eu não posso ser egoísta daquilo que eu tenho recebido de Deus, mas eu preciso compartilhar o que Deus está fazendo através da minha vida. Esse é um princípio muito importante para que a gente possa continuar crescendo na terra. Ele compartilhou. Eu vou vender para todo mundo que vier aqui comprar. Só o Egito tinha alimento naquele tempo, diz a palavra do Senhor. Mas por quê? O coração dele estava voltado para as coisas do Senhor. Ele enxergou o Senhor antes que tudo acontecesse. Ele enxergou o Senhor antes de vir os tempos de aflições, porque ele fez essa declaração no tempo da bonança, no tempo da riqueza, no tempo em que os seus trigos estavam cheios. Foi nesse momento que ele declarou essas verdades. Quando as coisas estão bem, irmãos, é muito fácil. Mas quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas parecem que estão escassas, a gente olha para nós e esquece no que Deus já fez, no que Deus prosperou, no que Deus realizou e no que Deus edificou para a nossa vida. Deus não esquece de nós. Nós é que viramos as costas para o Senhor.
O Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, o Senhor não viu minha aflição, o Senhor não veio no momento que eu mais precisava, o Senhor não apareceu quando eu precisava da tua presença. Foi nesse momento que eu olhei para a palavra de Deus e eu comecei a enxergar na vida de José algo extraordinário. Porque Deus mudou o seu fracasso e a sua derrota em algo maravilhoso para a vida dele. Irmão, Deus pode fazer para você, Deus pode fazer para mim algo extraordinário na nossa vida. Mas eu preciso começar a enxergar do mesmo jeito que Deus me vê. Eu preciso começar a ver as realidades do jeito que Deus vê. Eu preciso ter os olhos da mesma forma que Deus enxerga. Porque se eu for olhar só para mim, se eu for ser tão egoísta de começar só a olhar para mim, eu vou fracassar. Mas se eu começar a enxergar como um todo, como um projeto do Senhor, como algo na qual o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, Ele nos deixou o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu começar a enxergar o projeto que Deus tem através da minha vida como um todo, a coisa vai começar a mudar. Porque eu vou compartilhar a bênção que eu recebi. Eu vou compartilhar os momentos que eu passei com Deus. Eu vou compartilhar minha bênção com os irmãos. Eu vou testemunhar minha bênção com os irmãos. Porque Deus foi grande comigo. Porque Deus foi fiel comigo. Porque o Senhor foi maravilhoso comigo. Não podemos permitir que essas lutas, irmãos, venham roubar da nossa vida. O melhor ainda está por vir. Diga para o seu irmão, diga para o seu irmão: o melhor ainda está por vir. Amém. Dá para pôr de novo aqui as duas frases? Repita comigo: Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer. Toma isso para a tua vida nessa noite, ao teu coração. Porque Deus é sabedor de tudo que você está passando. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir ao grupo de louvor que venha aqui à frente. Enquanto nós estivermos aqui meditando, adorando a Deus com os louvores, eu vou pedir a você que venha aqui à frente. Deus está aqui nessa noite para te abençoar. Deus te trouxe aqui, não foi por acaso, não. Vem aqui a Jesus nessa noite. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele nessa noite. Que o Senhor vai operar na sua vida. Essa foi a palavra que o Senhor me deu nesses dias para falar para você. E eu não tenho a menor dúvida daquilo que Deus fala, porque eu até falei com a minha esposa. Deus me deu essa palavra ontem à noite. Ontem à noite.
Eu tinha uma outra palavra para trazer para os irmãos, mas aquilo que Deus fala, eu falo. Aquilo que Deus me mostra, eu dirijo. Estava num lugar completamente diferente desse, num ambiente completamente diferente desse, e no meio do jantar, Deus me falou algo poderoso através dessa palavra. Que Deus abençoe você. Vem aqui à frente em nome de Jesus nessa noite, porque tem algo lindo para você nesse lugar. Amém.